Queridos, hoje nós vamos iniciar uma série de mensagens chamada A Passagem do Bastão. Deixa eu só desligar aqui meu Wi-Fi para não ficar vindo as notificações. Eu creio que você já deve ter ouvido. Se já ouviu, nós vamos repetir. Se não ouviu, vai saber agora. Uma frase que o pastor Michel, principalmente, ele falava muito. Que um líder bem-sucedido, um líder de sucesso é aquele que deixa um líder bem-sucedido. É isso, né, Deivão? Um líder de sucesso deixa sucessores bem-sucedidos. Amém. Com base naquilo que Cristo falou. Vocês farão obras maiores. Amém? Se tem algo que nós, enquanto líderes, discipuladores, devemos desejar é nos tornar indispensáveis. Dispensáveis, não indispensáveis, dispensáveis. Se puder colocar só a música de fundo, já agradeço também. Dispensáveis, ou seja, nós precisamos trabalhar para sermos dispensáveis. Quando eu percebo que o meu Life Group está pronto para multiplicar, são vários sintomas, ou vários fatores, mas um deles é quando o líder é dispensável, quando funciona sem a presença dele. Significa que dá para multiplicar, aí o outro Life que multiplicou vai continuar ativo e operante, e o que permaneceu também. Então nós precisamos trabalhar para sermos dispensáveis. E precisamos fazer isso dentro do contexto do nosso terceiro fator, ou da nossa terceira ênfase. A primeira ênfase é amar e glorificar a Deus. Segunda, desenvolver profunda intimidade com Deus. E a terceira, fazer discípulos, fazedores de discípulos no contexto dos life groups. Então, nos tornar dispensáveis é entender que precisamos fazer discípulos, fazedores de discípulos. É impossível nos tornar dispensáveis, ou eu me tornar dispensável, se eu não fizer um discípulo, fazedor de discípulo. E mais, não apenas um discípulo que faça discípulos, mas fazer discípulos que farão obras maiores do que as nossas. E isso precisa ser declarado e ter um bom coração. Nós não podemos ser os líderes que têm medo de perder a nossa posição, o nosso papel, o nosso cargo para a pessoa que a gente está liderando só porque ela está liderando bem. Não, pelo contrário. Nós precisamos empoderá-la, nós precisamos efetivá-la de fato, nós precisamos, quando a gente torna um filho de menor maior, emancipar, sim, porque eles irão além. Eu aprendi, e isso me ajuda a colocar meu coração no lugar, eu aprendi a orar pelas pessoas, declarando que elas possam ir além dos lugares que eu já fui e fazer obras maiores das quais eu já fiz. Volta e meia eu estou orando isso, por quê? Porque me ajuda a me colocar no lugar de ser dispensável e conduzir as pessoas para o propósito ao qual Deus já estabeleceu sobre a vida delas. Eu não sou a tampa e nem posso me colocar como a tampa do ministério ou da vida ministerial de alguém. Você vai crescer até mim, mais do que eu, você não vai crescer. Não, Deus me livre. Em hipótese alguma, pelo contrário, maiores obras você fará. Isso precisa estar no nosso coração, queridos. Nós precisamos gerar pessoas que vão ajudar a puxar o arado do ministério, que vão ajudar a carregar o peso ministerial ou o fardo ministerial que estamos conduzindo. Embora não seja pesado, porque o fardo de Jesus é leve, mas ele pode ser ainda mais leve se nós carregarmos juntos, ministerialmente falando. E são alguns desafios que nós enfrentamos. Quais são os desafios que nós enfrentamos? Células com poucos membros e que não crescem quando viram um clube social. Ou célula com muitos convidados e poucos discipuladores, né? São desafios. Eu vejo algumas fotos, na verdade eu sempre estou vendo fotos dos life groups, e eu vejo ali algumas fotos de bastante gente e dá um santo desespero. Eu não sei se o desespero é santo,
Mas dá aquele desespero, faz, Senhor Deus, nós precisamos de mais discipuladores, porque tem life groups que tem mais pessoas do que cadeiras, número de assentos. E glória a Deus por isso, pessoas estão sendo alcançadas, mas quem vai cuidar desse povo? Quem vai se dispor, quem vai se despertar para ser alguém que vai conduzir essa pessoa até o lugar que Deus deseja que eles sejam conduzidos? Ou ainda, a gente tem células com muitos membros, mas sem novos líderes. E aí o desespero bate mais do que o anterior. Enquanto a gente tem algumas células que são grandes, tem que sair para fora da sala ali, ou da garagem, para poder bater foto, e tem poucos discipuladores, o resultado de haver poucos discipuladores é que provavelmente não terão novos líderes para multiplicar. E aí o desespero é maior ainda. Meu primeiro life, ele nasceu com 19 membros compromissados. Nasceu, ele multiplicou, bum. Primeira reunião, 19 membros compromissados. Por quê? Porque eram todos os jovens que estavam na célula Boas Novas, era o nome da célula? Na célula Boas Novas, que acho que era a terceira célula, se eu não me engano, da igreja. Terceira ou quarta célula, daí nasceu o nosso Life Group Patmos, célula Patmos. E nasceu com 19. Só que a inexperiência, a falta de cuidado, falta um tanto quanto falta de zelo, e a gente, talvez por ser muito novo, embora tivesse já uma paixão por vidas, nós acabamos reagrupando, né? Esse life, na verdade, nem reagrupou, né? Nosso primeiro life fechou, né? Reagrupou ou fechou? Reagrupou. E aquela experiência frustrante. Meu Deus, por quê? Porque o alvo, o propósito, o objetivo de uma célula é multiplicação. E quando reagrupa, é um tanto quanto frustrante, querido. O que a gente precisa entender é se a gente fez tudo que foi necessário. Porque uma célula não fecha por falta de membro, ela fecha por falta de líder. Só que ela não fechou com 19, ela chegou a 30. Tinha muita gente, poucos discipuladores, nenhum novo líder ou um líder em treinamento. Era uma célula da vibe, hypada, porém, não tinha alguém à vista para assumir a liderança do life que multiplicaria. Então, a gente desejava muito, muito mesmo um novo líder. Quantos aqui desejam um novo líder para o seu life group? Glória a Deus, vocês desejam assim como nós desejávamos muito um novo líder. Mas apenas desejar não é o suficiente. Apenas ter um bom desejo, ou desejar sempre, nossa, o meu desejo é, na hora de apagar as velas lá do bolo de aniversário, eu faço um desejo. Meu desejo é ter um novo líder, minha célula precisa multiplicar, vem uma estrela cadente e eu quero um novo líder. Aqui não acontece, né? Porque a gente não é místico. Mas apenas desejar não é o suficiente. Por quê? Porque precisamos agir. Precisamos agir. Vamos ler Mateus capítulo 9, versículo 35. Mateus capítulo 9, versículo 35. E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse, é como se ele voltasse aos seus discípulos e dissesse aos seus discípulos: a seara é grande, a lavoura é muito grande, mas os trabalhadores são poucos. É como se Jesus olhasse para eles: vocês se dispuseram, vocês são top demais, os 12, 11 na verdade, mas estavam os 12 ali. Mas vocês não são suficientes. Nós precisamos de mais trabalhadores. Versículo 38, por isso, peçam ao Senhor da seara que mande, que envie trabalhadores para a sua seara. Então Jesus, ele olha aquela situação e nos dá uma ordem, que é pedir a Deus
para que envie trabalhadores para a sua seara. Então a gente precisa aprender uma coisa. Todo fator geracional, todo desejo de multiplicar-se, todo desejo de treinar novos discipuladores ou novos líderes precisa começar com oração. Tudo precisa começar com oração. Por quê? Porque a gente precisa falar com o dono, o principal interessado, que é o próprio Deus. Mas que tipo de oração? Uma oração com base na percepção de realidade. Qual era a realidade dali? A realidade é que existiam 12 seguindo Jesus, existiam as boas novas sendo anunciadas e existia uma multidão de pessoas que não conheciam, que eram como ovelhas que não tinham um pastor. Eu lembro de novo, já falei esses dias, mas vou falar de novo. A base do aprendizado é a repetição. Nós estávamos no dia do missionário, lá no Difflin School, aquele intensivo de missões que a gente fez lá em Barueri, e a gente foi para a periferia, aquela que você vê 4, 5 andares, com as coluninhas fininhas assim que dá medo, aquelas edificações, morro e sobe, desce. O nome que a gente foi Vale do Sol, né? 2018, lembro até hoje. Daí eu entendi o porquê o nome do vale, porque o cara deixou a gente embaixo. A primeira coisa a gente teve que subir quase 10 minutos para subir uma ladeirinha básica. E a gente passou ali desde as 6 da manhã até as 4 da tarde andando, evangelizando, né, falando de Jesus, ajudando pessoas, conversando com pessoas. E eu nunca fiz isso tão exaustivamente como, nunca fizemos isso tão exaustivamente como fizemos aquele dia. Desde cedo, e a gente não tinha algumas missões, alguns desafios para a gente cumprir. E nesse contexto a gente conheceu muitas pessoas, orou por muitas pessoas, falou de Jesus para muitas pessoas. E tem um determinado momento, já no meio da tarde, que a gente está subindo uma colina cheia de sobrados. Então a gente não via nada além de sobrados, mas de repente passamos por um terreno baldio, e daí através desse terreno a gente viu todo o bairro. A gente viu, acho que até um pedaço de Carapicuíba, mais umas outras cidades, um bairro, e muita gente. Veio uma frase no meu coração: existe muito trabalho a se fazer. Ainda existe muito trabalho para se fazer. Então é como se viesse esse texto: a seara é muito grande, então existe muito trabalho a se fazer. Existem muitas pessoas a serem alcançadas. Então nós precisamos orar com base na percepção da nossa realidade. Qual é a sua realidade? Qual é a realidade do seu life group? Qual a realidade da sua cidade, do seu bairro? Qual é a realidade da sua família? Então, de acordo com a realidade, precisa ser estabelecida a oração. Jesus, ele tem uma percepção da realidade, olha para os seus discípulos e fala: ei, a seara é grande, e vocês que são ceifeiros são muito poucos. Vamos orar, peçam ao Senhor da seara. É como se Jesus responsabilizou aqueles que já estão para pedir que Deus envie o que ainda não estão. Jesus, ele não falou: vamos orar para o Senhor da seara. Ele falou: ei, vocês já sabem como funciona. Peçam vocês, eu não vou fazer por vocês. O meu papel é comissioná-los. O papel de Jesus é trazer a redenção e enviar o Espírito Santo. Agora é com vocês, e ser-me-ão testemunhas. Então, Jesus fala: ei, vocês precisam orar. Se vocês conseguem perceber a realidade da nossa região, do nosso local, então vocês precisam orar de acordo com essa necessidade. Porque muitas vezes a gente vai ler livros e não tem problema nenhum, querido. Pode recorrer temos bons livros, Coração do Bom Pastor, As 4 Colunas do MDA, que é multiplicando a sua célula em 4 ou 6 meses. Temos livros sobre liderança, não tem problema algum. Mas e a oração? E buscar por aquele que é o dono e o maior interessado. Muitas vezes a gente busca técnicas, busca aprendizado, busca alguns ensinamentos de quem já chegou lá, mas de quem estabeleceu todas essas coisas? Será que nós temos predisposição de buscar a Deus a respeito? Fala: Senhor, está aqui a minha célula, Pai. Está aqui o abençoado do Álvaro, Senhor Jesus. Toca o coração dele. Senhor Deus, ele vem uma semana sim, 3 semanas não. Pai, me ajude, Pai.
Revela no meu coração quem é o Álvaro para o Senhor, meu Deus. Me ajuda, Pai amado, não apenas conduzi-lo a ser um membro, mas gerar uma liderança nele, Pai, porque eu sei que o Senhor conta com ele, eu sei que tem um chamado maravilhoso na vida dele, gastar tempo em oração para que as pessoas possam ser despertadas para a obra que é muito grande, porém existem poucas pessoas que vão realizá-la. Nós sabemos que a estatística é verdadeira, que é a base de 5% de pessoas que abraçam a liderança ministerial com força, a ponto de quase serem apontadas a um tempo integral. A questão de ministério tempo integral é 5%. E 5% já é muita gente, querido. 1.500 pessoas, 10%, 150, 75 pessoas. Nós temos mais do que esse número de líderes. Bem mais, para a glória de Jesus, o dobro. Mas em tempo integral, nem metade. E eu louvo muito a Deus porque a nossa igreja, o pastor desde o início, ele fazia uma oração que eu copiei a oração dele. Ele falou: Senhor Jesus, eu faço das palavras dele a minha oração. Me dá mente de líder e um coração de pastor. Eu sempre peço isso a Deus porque eu estou longe de chegar ainda nesse lugar, mas eu estou caminhando para alcançar. Então eu faço da oração dele a mesma minha oração, com sinceridade de coração, porque eu preciso ser aperfeiçoado para conduzir pessoas cada vez mais a Jesus. Então nós precisamos começar sim com uma oração específica. Lembra quando eu estava falando com o pastor a respeito do teclado, como o teclado faz falta, né? Não sei se você percebeu, mas, cara, como o teclado no louvor ele não é essencial a ponto de ser o único, porque todos são importantes aqui. Porém o teclado, principalmente a controladora, né? Com controladora e tal, ele dá uma diferença muito grande. E o pastor falou: Alex, você já orou por isso? Por um tecladista? Não. Você precisa orar de acordo com a realidade. A realidade é: não temos um tecladista. Talvez a gente tenha aí, está meio escondido. Eu sei que tem uns aí que tocam teclado. Eia, desperta, querido. Mas a realidade é: Alex, seja específico na sua oração. Seja específico na sua oração. Comece a pedir. Específico. Então isso eu só posso orar especificamente quando eu tenho uma percepção da realidade. Lembra que Jesus viu a multidão. Ele viu. Então ele conseguiu ter uma percepção da realidade. A realidade era que eram como ovelhas que não tinham pastor. Qual é a realidade do lugar que você cuida, que você conduz? O que você precisa lá? Você precisa de um novo líder? De mais discipuladores? De mais pessoas? Porque o fator evangelístico não está tão bom. Você acessou os céus primeiro para isso? No tocante ao evangelismo, eu aprendi uma frase: antes de falar de Deus para uma pessoa, fale dessa pessoa para Deus. Ou seja, tudo começa com oração. É o nosso projeto Natanael. Antes de você ir lá até ele e falar: vem ver, ora pela vida dele. É por isso que o nome dele está lá. Ore e declare: Senhor, nos dá uma oportunidade, Pai. Investe, leva lá uma caixa de bis para abençoado. Se ele não puder comer bis, leva, sei lá, a coxinha, aleluia. Pão de queijo não leva não, querido. Eu estou tão enjoado de pão de queijo que eu não estou recomendando para ninguém. Não sei, mas investe. Seja uma ponte por onde Jesus vai passar e vai alcançar uma pessoa. Nós precisamos agir. Ter desejo apenas de que pessoas se levantem para serem líderes ou discipuladores não é o suficiente. Nós precisamos agir. E oração é uma ação que toca os céus primeiro, porque tudo que acontece aqui, primeiro acontece lá. Tudo que acontece aqui, queridos, no tocante ao reino de Deus, já está. Ele chama a existência as coisas que não existem, mas nele elas já estão prontas, tudo já está em Cristo, querido. Lembra quando Deus chama Moisés para que seja construído o tabernáculo? Ele fala: sobe o Sinai. O que ele viu lá? Colocou numa projeção na tela de LCD. Essa parte é adaptação, porque tem uns irmãos que são muito literais, então eles creem na linha.
Deus mostrou o tabernáculo, já existia um projeto lá no céu, querido. Deus mostra para ele e ele reproduz lá embaixo. Então tudo que nós precisamos fazer aqui já está pronto em Cristo. Já está pronto nos céus, querido. Então a gente precisa acessar, precisamos subir o nosso Sinai. Precisamos ter o nosso momento com Deus para que seja revelado aquilo que Ele quer que a gente faça. Então precisamos orar, já entendemos que tudo começa com uma oração, mas com uma oração com base nessa percepção de realidade. Qual é a necessidade? Lembra que filho, enquanto o bastardo ele aponta, ele expõe, o filho ele supre. Então o filho, nós como filhos de Deus, olhamos a necessidade, para Senhor, como eu posso suprir essa necessidade? Senhor Deus, nos ajuda a suprir a necessidade. Senhor, nos ajuda, Pai. Precisamos ganhar mais pessoas. A sua palavra diz que é desejo do Senhor que todos se salvem, cheguem ao pleno conhecimento da verdade, que possamos ser esse canal, esse braço que se estende para que as pessoas sejam salvas. Senhor, nós já alcançamos muitas pessoas, mas precisamos de pessoas que discipulem essas pessoas. Senhor, envie esses trabalhadores, envie essas pessoas para que possamos cuidar melhor, para que eu e minha esposa não venhamos a discipular 12 pessoas. Pela misericórdia de Deus, isso já foi realidade, não é mais, eu espero. Mas que os irmãos nos ajudem a cuidar desse povo, que os irmãos saiam da maternidade, porque tem muito bebê precisando ocupar esses lugares. Pare de chorar, bebê chorão. Está na hora de você começar a cuidar dos novos da fé que já estão vindo. Está na hora de começar. Está na hora de começar, porque às vezes na enfermaria, a maternidade está cheia de bebê velho. Bebê de barba, comendo tutano. Na verdade, nem podendo comer, porque o escritor disse, pelo tempo decorrido já deviam ser mestres, ou seja, deviam estar ensinando. Mas por causa da dureza ou da lerdeza do seu coração, novamente eu tenho que vos administrar ou vos dar os papinha, leite inicial. Pelo tempo decorrido já era para estar conduzindo, já era para estar conduzindo um rebanho, mas pela dureza do coração ainda precisa voltar à creche, voltar a fazer o livrinho inicial do discipulado. Eu não estou menosprezando, o livrinho inicial, ele é algo simples, profundo e poderoso. Só que muitas vezes a nossa postura é de pessoas que vivem nesse lugar. Quando o escritor, mas isso deixa para um outro momento, que a gente vai falar de maturidade, né? Mas o escritor ele fala, ei, já estava na hora de estar ensinando, mas só pode ensinar quem aprendeu. Desejar não é suficiente em si mesmo. Assim como apenas escutar a palavra por 350 anos e não praticar também não é suficiente. Então, qual é a percepção de realidade de Jesus? Versículo 36, ao ver as multidões. E o interessante é que Jesus já percorria, versículo 35 vai dizer, Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ou seja, ele estava tendo esse contato. Eu não sei se no versículo 36 ele para e olha, assim como eu olhei de lá de cima, daquele morro gigante lá em Barueri, que a gente conseguiu ver, sei lá quantas mil casas. Eu não sei se Jesus para e vê toda a multidão que o seguia, e ainda muitas outras pessoas que estavam chegando, mas Jesus, ao ver as multidões, ele tem uma percepção de realidade. Por quê? Porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Porque uma ovelha que não é cuidado, que não tem pastoreio, ela não consegue saber por si só onde tem as águas tranquilas, onde tem os pastos verdejantes. Lembra que o salmista Davi, ele fala, guia-me. A ovelha, ela conhece a voz do seu pastor. Então quando fala guia-me, eu não tenho possibilidade de cuidar de mim mesmo, Senhor. Então guia-me, leva-me às águas tranquilas. Leva-me aos pastos verdejantes. Então, uma ovelha sem pastor, ela corre para tudo quanto é lado, tentando buscar isso, tentando alcançar isso, tentando encontrar os pastos verdejantes.
Ela fica muito, muito tensa, porque ela não sabe se naquela água tem um crocodilo, tem algum predador ou não, mas se o pastor está ali, ele garante que as águas tranquilas são seguras para que ela beba água. Então, Jesus percebeu que elas estavam aflitas e exaustas, estavam caminhando sem rumo. Por quê? Porque eram como ovelhas que não tinham pastor. Precisamos, de fato, enxergar as pessoas. Como assim, Alex? Eu vejo as pessoas, eu não sou cego. Eu também não, querido. Eu estou falando de deixar de ignorá-las. Parar de ser indiferente. Deixar de cruzar o lado da rua. Lembra da parábola do bom samaritano? Os homens de Deus, aspas em negrito, passavam de largo, cruzavam para o outro lado da rua. Jesus, ele não apenas vê superficialmente, ele para enxergar a necessidade. Jesus não vê como uma passagem de olho, ou como diz o bom paranaense de revesgueio. Jesus, ele enxerga pessoas, a ponto de identificar que elas estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não tinham pastor. Jesus não foi indiferente. E querido, será que a gente não tem sido indiferente quando nós somos esses membros desses life groups que estão abarrotados de gente? Chegamos como se fôssemos o membro mais veterano desse clube e saímos como se os novatos não pertencessem à nossa linha de escala sacerdotal, como se fossem apenas réis mortais. Quando as pessoas, a gente vê as pessoas se apresentando, eu sou fulano de tal, casado para sempre, ele já põe a moedinha, né, com a minha princesa, com a minha rainha, e ainda fala, e sou, né, meu discipulador, eu sou discipulado pelo fulano de tal. Só que daí 1/3 das pessoas fala isso. O que gera no teu coração quando 1/3 das pessoas falam que tem discipulado? E você não está discipulando ninguém. Ou apenas um. Porque se nós caminharmos com indiferença, nós não vamos enxergar as multidões. Se nós não enxergarmos as multidões, não teremos percepção de realidade. Se não tivermos percepção de realidade, nós não vamos orar ao Senhor da Seara para que envie mais trabalhadores. E não oraremos para o Senhor da Seara para que envie mais trabalhadores, porque na verdade esses trabalhadores já somos nós, e se eu orar vou ter que me dispor. Precisamos parar de ignorar o fato de que tem pessoas... Alex, mas eu tenho tão pouco, mas precisamos parar de ignorar o fato de que tem pessoas que não têm nada. E talvez o pouco de água da fonte de água viva que você está tomando é o suficiente para aqueles que estão morrendo de sede. A gente precisa parar de hipervalorizar as nossas dores, os nossos problemas, os nossos BOs, as nossas dificuldades, as nossas limitações, como se nós fôssemos os únicos que passamos por isso. O próprio Jesus disse que os irmãos ao redor do mundo estão passando pelas mesmas provações. Eu não estou menosprezando o que você está passando, querido. Cada um tem uma história. E muitos de nós somos marcados pela história pelo qual nós passamos. Mas o quanto nós cremos em Deus a ponto de confiar a nossa vida, os nossos problemas, os nossos BOs, colocar no altar do holocausto para ser queimado e servir até de adoração. E falar, Senhor, tudo que eu tenho, sou, inclusive os meus problemas estão diante de Ti, Pai. Mas não é sobre o que eu posso ou não posso, Senhor Deus. É sobre o que o Senhor pode. E sobre o que o Senhor quer. E aproveitar que eu estou orando, Senhor Deus, qual é a sua vontade? Porque a gente bombardeia os céus com a nossa vontade. Já percebeu? E não tem problema nenhum. A Bíblia diz que nós podemos apresentar e precisamos, devemos, na verdade, apresentar a Ele as nossas petições. Voltando aqui, eu estou falando de enxergar essas pessoas, de ver até gerar compaixão. Lembra que Jesus se moveu de íntima compaixão. Ele se compadeceu das pessoas. Só vamos nos compadecer, nos mover de íntima compaixão quando nós enxergarmos além daquilo que uma olhada natural pode ver. Nós só vamos nos mover de íntima compaixão quando nós conseguimos enxergar a aflição e a exaustão
que as pessoas estão passando como ovelhas que não têm pastor. Das ovelhas que não são cuidadas, que não são apacentadas e nem conduzidas. Ver de modo superficial é muito fácil, querido. Enxergar os perdidos é muito fácil. É só a gente dar uma volta na praia de madrugada. Na verdade, qualquer hora do dia. É fácil. É só não ser cego. Mas aqui se aplica que o pior cego é o que não quer ver aquilo que Jesus quer que a gente veja. Mas nós precisamos ver, não apenas olhar superficialmente, mas precisamos ver a ponto disso nos levar a tomar uma atitude. O que nós vemos é forte o suficiente para nos mover do nosso lugar? O que nós vemos é forte o suficiente para que o nosso coração erre até as batidas? O que nós vemos é forte o suficiente para gerar uma paixão dentro de nós? O que nós vemos é forte o suficiente para fazer com que a gente saia da nossa zona de conforto e faça algo relacionado a isso? Porque se não é, nós não estamos enxergando com as lentes de Cristo. Nós precisamos enxergar a ponto de o que nós vemos levar a gente a tomar uma atitude. Jesus viu, teve uma percepção de realidade, se moveu de íntima compaixão, quando percebeu que eles estavam aflitos e exaustos. Isso fez ele parar o que estava fazendo, se volta aos seus discípulos e falou: nós precisamos orar para que Deus envie mais trabalhadores, porque vocês não vão dar conta, está vindo muito mais gente, e nós precisamos de mais pessoas para que conduzam. Fez ele ter uma percepção a ponto de constatar: a seara é grande, mas os ceifeiros são muito poucos. Existe muito trabalho a ser feito. E se ele viesse, embora ele está aqui, né, mas se ele se materializasse e fizesse a mesma constatação, e a mesma constatação é verdade, a seara continua grande, está maior do que naquela época. A necessidade de trabalhadores está maior do que naquela época. Mas aqui tem muito mais do que 12. Aqui tem muito mais do que 12. Já parou para pensar que você é o fruto dessa oração? Orem ao Senhor da seara para que envie trabalhadores. De repente você veio. Até quando nós vamos viver como se não fôssemos resposta de oração para suprir uma necessidade? Porque fomos chamados para ser estabelecido o reino de Deus em nós. Amém. Éramos a 100ª ovelha, mas agora passamos a ser a 99ª. Precisamos parar de nos sentir ou de agir como ovelha perdida. Já fomos encontrados, já fomos achados, já fomos redimidos, já fomos resgatados, queridos, mas sempre haverá uma 100ª lá fora. Então, quando ele constata isso, Jesus nos dá uma direção, que é a oração. Peçam ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. As necessidades que serão atendidas na expansão do reino de Deus são de acordo com os decretos do próprio reino de Deus. Aquilo que nós fazemos para Deus, no contexto do reino de Deus, existem parâmetros, existem princípios, existem direções, existem decretos do próprio reino de Deus para que o reino de Deus seja expandido através de nós. Jesus estabeleceu o reino, nós expandimos o reino. Só que não expandimos de acordo com o que eu acho, não expandimos de acordo com a força do nosso braço, não expandimos de acordo com os nossos sofismas, expandimos de acordo com os decretos do reino de Deus. Por isso que Jesus fala: orem ao Pai, orem ao Senhor da seara, porque Ele é o Senhor da seara. Então a forma ou o tipo de pessoa que Ele vai enviar é de acordo com a necessidade que existe. Porque Ele sempre vai ter uma percepção da realidade. Por que Jesus falou para a gente orar a Deus, ao Senhor da seara? Porque a percepção de realidade de Deus é muito maior do que a nossa. Sabe o que isso significa, querido? Que existe um motivo de você ter... Eu creio muito nisso. Tem base bíblica para isso? Especificamente não.
Mas eu creio muito que você que tem facilidade em conversar, ou você que tem muito mais facilidade, de repente, em absorver alguns ensinamentos, o teu estilo musical, tudo isso é destinado para um grupo de pessoas. Você foi formado por Deus para preencher uma lacuna vazia na sociedade. Existe uma necessidade na sociedade que vai ser preenchida com as características e com os dons que Deus colocou na sua vida para preenchê-los. Isso não te faz insubstituível, querido. Porque nós não somos os únicos. Lembra do confronto de Mardoqueu, ou Mordecai, para Esther? Se você não se posicionar, salvação e livramento virá de outro lugar. Mas quem sabe não foi para um tempo como esse que Deus te colocou no palácio. Agora me diga uma coisa, se ela tivesse o triplo da idade dela, ela estaria naquele lugar exato? Não. Se ela não tivesse a aparência que satisfizesse ou que agradasse aquele rei, ela estaria naquele lugar? Então existem coisas em nós que nos possibilitarão preencher uma necessidade que o próprio Deus já viu. Tem pessoas que têm habilidade com foice, esses serão ceifeiros. Tem pessoas que têm habilidades com a sementeira, esses serão aqueles que vão plantar. Tem algumas pessoas que vão ter muita habilidade com regar, e eles vão regar a lavoura. Mas quem que vai dar o crescimento? Deus. Por isso que a Bíblia fala, cada um fique naquilo que foi chamado, porque você foi chamado. Existem coisas que o próprio Deus estabeleceu na sua vida, que serão ferramentas para que você cumpra o seu chamado. Por isso precisamos acessar os céus, querido. A passagem do bastão é um processo. E esse processo precisa iniciar com a gente pedindo trabalhadores. Nós precisamos de trabalhadores, ok. Então esse processo da passagem do bastão, e eu sempre gostei da dinâmica do revezamento 4x100. E sabe como quando dá a tranquilidade do rapaz que está terminando o tempo dele de correr? De ver outro começando a correr. Imagina o desespero se o atleta que está terminando a sua parte na corrida não vê o outro já pronto. O que acontece? Será que ele vai ter que correr a parte do outro? Não, de repente não tem resistência para isso. Vai comprometer todo o trabalho que foi feito por toda a equipe. E cada um daqueles atletas tem uma característica específica. O último geralmente é o sprintista. A que eu mais gostei de ver foi da Jamaica. Na época que eu esqueci o nome do Bolt, o primeiro nome. Usain Bolt? Wilson Bolt. O sprintista é o último, é o do gás. Cara, entregaram na mão dele, cara. Eu devia ter trago, semana que vem continua, então de repente eu trago. Não sobrou para ninguém, ele já é o maior velocista de todos os tempos. Os outros da Jamaica já correm que nem os doidos. Na hora que chegou na mão dele, cada passada ele passava um. Cada passada o cara é grande. Então, só que por mais que ele seja o maior velocista de todos os tempos, se os outros não tivessem feito a sua parte, ele não conseguiria levar sozinho a medalha do revezamento 4x100. Por quê? Porque a passagem de bastão é muito importante. Se ele deixasse cair, poderia comprometer tudo que nós fazemos, pode comprometer o processo todo, querido. Então a oração é o início da passagem de bastão. E a oração é pedindo trabalhadores de acordo com a percepção da nossa realidade ou da nossa necessidade. E orar pedindo pessoas que possam trabalhar na grande seara é uma declaração de que eu não sou suficiente sozinho. Porque tem muitas pessoas que é o eu, aleluia, né? Glorificado seja eu. O Messi é muito bom de bola. Sozinho ele não ganha a Copa. Até demorou, né? Depois da primeira bola de ouro.
Acho que eu nem acompanho futebol. Por melhor que seja, o jogador, sozinho ele não é suficiente. Então, quando nós oramos para trabalhadores na seara, é quando a gente reconhece: Senhor, eu preciso de pessoas que me ajudem. Eu preciso de pessoas ao meu lado. É uma declaração que eu não tenho a síndrome do super-herói. Quando a gente ora por mais trabalhadores, por mais pessoas que possam discipular, possam liderar, possam nos ajudar nessa grande comissão, é reconhecer que eu não sou, ou eu não tenho a síndrome do super-herói. Deu problema na tua rede, pastor Edu? Manda para mim. Se eu discipular esse cara, ele vai dar certo. Não podemos ter isso. Mesmo que isso possa acontecer. Mesmo que isso possa acontecer. Se o discipulado depende do discípulo e depende primeiramente do Espírito Santo, nós somos apenas a bandeja. Então, se acontecer de que eu estava discipulando um discípulo do Álvaro, não, ele estava discipulando uma pessoa, daí ele passou a caminhar comigo. E quando ele caminhou comigo, ele rompeu, o meu coração deve ser, cara, a pavimentação disso foi através do Álvaro. A pavimentação foi ali. E para a glória de Jesus, o coração dele floresceu, entendeu, abençoado, e aí despertou. Mas sem o tempo que ele passou com o Álvaro, isso não seria possível. Então, orar pedindo novos trabalhadores é atestar que não tenho a síndrome de super-herói. Eu deixa comigo, eu vou dar um jeito. O papai está não, tem essas coisas. E acima de tudo, que confio que Deus vai me atender. Porque se é a vontade dele, Jesus direcionou, eu preciso confiar. Mesmo você não vendo, mesmo você estando desesperado com o teu life group, se você está orando com o coração sincero, de acordo com a necessidade, confie que Deus vai enviar, querido. Porque se a gente não confiar que Deus vai enviar, nós vamos cometer a besteira que eu já cometi algumas vezes. Estabelecer líderes por necessidade apenas. Existe uma necessidade? É verdade. Mas foi Deus quem falou para estabelecer aquele líder? Não. Se não foi, lascou-se, querido. Se não for, vai dar mais trabalho do que se não tivesse, do que antes. Então, orar é eu entender que Deus vai fazer o que Ele precisa fazer, à medida que eu também estou fazendo aquilo que eu preciso fazer. Amém? E entender que ninguém vem pronto. Nós oramos, da expectativa que venha alguém top, com coração. Todo mundo quer, querido, não vem com essa graça. A gente sabe que não vem, mas querer a gente quer. Imagine, não precisasse trabalhar nada no indivíduo. Glória a Deus, o cara já chega falando língua estranha, com todos os cursos concluídos, e nem crente era. Eu falei, não, é você mesmo, cara. É você mesmo. É Deus, obrigado, Deus. E Deus falou, eu não tenho nada a ver com isso não, cara. Você está sendo guiado pelas suas emoções e pela necessidade. Ao invés de você colocar necessidade e ansiedade diante de mim, porque eu tenho que cuidar de você, que a Bíblia diz, para apresentar a Ele, colocar diante dele as nossas ansiedades, porque Ele tem que cuidar de nós. Não, eu pego essa ansiedade, direciono para a vida de alguém que eu acho que ele vai poder suprir essa necessidade de acordo com a minha ansiedade, e acho que é Deus. Como se Deus tivesse as costas largas, porque a gente fica falando, não, Deus, eu senti de Deus, eu ouvi de Deus. E Deus falando ali, meu Deus, meu Deus. Se ele tivesse lido a Bíblia, ele não precisava nem... Metade desses desvaneios já estava resolvido se lesse a palavra de Deus. A outra metade se ouvisse conselhos. Duas coisas que é difícil a igreja brasileira: ler a palavra de Deus e ouvir conselho. Então, quando nós orarmos, precisamos entender que ninguém vem pronto. Quem veio pronto para o Evangelho? Batizou, já levantou, recebendo uma canequinha escrito pastor. Saiu do batismo já abraçando a sua célula, que ele lidera. Ninguém vem pronto.
Ninguém nasce sabendo, querido. Todos precisam ser ensinados. Ninguém vem pronto, todos precisam ser lapidados. Ao orar ao Senhor da seara, Ele vai enviar sim trabalhadores. Afinal, Ele é o maior interessado. Mas lembra, eles não vêm prontos. É só olhar as encrencas que Jesus chamou para ser discípulo. Cobrador de impostos, rejeitado pelos judeus. Pescadores briguentos, a ponto de ser chamado filhos do trovão. Não que os daqui é tudo gente boa, né, Dionel? Aqui é tudo pó na gente. Tudo pó na gente. Mas os da Bíblia eram os briguentos, cara. Mas não tem nenhuma relação. Ixi. Revela, Jesus. Os caras briguentos. Zelote radical. Eram os caras que eram da briga também, os radicais na fé. O outro precisava ver para crer. Os incrédulos. E é tão bom quando Deus manda esse. Eu falei, o que você está fazendo na igreja? Como que você é chamado de crente se você não crê? Eu não sei, eu preciso ver para crer. Tomé. Nós muitas vezes somos Tomé. O outro era avarento e ganancioso. Mas esse aí era o filho da perdição. Sim, a Bíblia diz isso. Inclusive ela diz também que Jesus chamou ele de amigo. E em outro texto ele fala, se vocês fizerem o que vos ordeno, não vos chamarei mais de servos, e sim de amigos, porque o amigo sabe o que faz o seu Senhor. E Judas conseguiu entrar nesse lugar. Até Judas. E é só olhar para a história de cada um aqui, querido. Como dizem, a paz Guaratuba é a curva de rio. Só aqueles que o mundo detestava, não por causa da fé e da maneira gloriosa de viver, porque é só Jesus na causa mesmo, cara. Eu não vou generalizar, porque tem os irmãos que são SDS, né? Santo desde sempre. David. Tem mais alguns irmãos aqui que, né? Lucas Caetano. Mas brincadeiras à parte, eu não prestava, pelo menos. Não me orgulho disso, de forma alguma. E os líderes que parece que mais Deus usa, conseguem cumprir cabalmente aquele versículo. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. E glória a Deus por isso, querido. Glória a Deus por isso, porque acreditaram na gente, porque investiram na gente. Glória a Deus que investiram em você, querido. E você está dando certo. Meu líder não está investindo em mim. Deixa eu só terminar. Investiram em você e você correspondeu. Porque às vezes o que eu reclamando falam do amor, mas não ama. Mas a Bíblia diz que qual é o pai que ama seu filho e não corrige, não açoita. A questão é que muitas vezes nós não queremos ser corrigidos, não queremos ser açoitados. E a Bíblia diz, se estamos sem correção, então somos bastardos e não filhos. Então a questão, queridos, é que nós precisamos entender que o amor não é um ursinho carinhoso. O evangelho não é aquela máquina de ursinhos que você aperta um botão e ele sempre vai trazer um ursinho para você, cheirosinho, para você ficar afagando e chamando de seu. O amor de Deus, ele te posiciona, querido. Ele estabelece você é luz, brilhe. Esse versículo, muitas pessoas, a gente ouve, né? Vós sois sal da terra e luz do mundo. E a gente, nossa, eu sou luz, imaginando que é a luz como a gente ouvia no mundo, né? Você é cheio de luz, você tem uma aura. Não tem nada a ver com isso, nos traz uma responsabilidade gigante. Porque andamos no mundo de trevas, será que estamos brilhando a luz de Cristo? Estamos andando num mundo totalmente desequilibrado, será que estamos temperando com sal? Impedindo que a corrupção aumente através da nossa vida, porque essa é uma das propriedades do sal. Impedir que
um alimento apodreça. Então, quando nós somos o sal, nós agimos de forma que a corrupção do mundo diminua. Alex, mas não vai piorar. Vai piorar, mas não pode ser perto de você. Perto de você, as coisas têm que mudar, querido. A luz tem que brilhar, o sol tem que salgar. Assim era a gente, igualzinho a esses caras. Alguns gananciosos, outros avarentos, outros lazarentos. Lazarento é alguém que é igual a Lázaro com lepra. E lepra na Bíblia é pecado. Então também era. Os irmãos, né? Briguento, radical. Só não tem, acho que, cobrador de imposto. Eu acho. E quando nós oramos, Deus vai mandar, amém? Você crê nisso, que quando a gente orar, Deus vai mandar? Então, quando Ele mandar, qual que é a nossa parte? Mãos à obra. Porque Ele fez a parte dele. Quando Ele envia, Ele fala, agora é com vocês. Agora vocês precisam ser que nem da mensagem da semana passada, alguns Barnabés. Agora vocês precisam gastar tempo com esse povo. E eu creio que muitas dessas pessoas já estão no nosso meio. Quer ver? Fique com a mão levantada. Quem é líder? E discipulador também. Se você só discipula, levanta a mão. Se você lidera, levanta a mão. Se você faz os dois, mantenha a mão levantada. Bem alto, bem alto. Então eu não errei. Essas pessoas que nós oramos já estão aqui. Eu só expus aqueles que já fazem. Os irmãos olhando para trás para ver quem que não faz. Então, após orar e Deus mandar, mãos à obra. Nosso trabalho não é apenas orar, queridos. E é disso que nós vamos falar semana que vem. Tchutim, tchutchu. 2 Timóteo 2:2. Para a semana que vem. Então, grande parte dessas pessoas que nós estamos orando já estão em nosso meio. Mas, querido, tem muito líder de life que ainda está no boteco. Ainda está no boteco, eles não sabem. Estão nas biqueiras. Tem muitos ainda lá. Tem muitos nas esquinas se prostituindo, que serão excelentes líderes. As tias do Kids ainda estão, muitas estão perdidas por aí. Muitos ainda com a sua identidade de gênero ainda alterada, ainda com uma certa confusão, estão por aí fora. Eles serão líderes, excelentes discipuladores, mas eles ainda não sabem. Eles ainda não sabem, queridos. Muitas das pessoas que às vezes a gente até rejeita, puxa o filho para trás, quando passa perto dele, segura a bolsa, serão futuros líderes. Mas eles só serão se de alguma forma a gente enxergá-los. Se a gente se mover de íntima compaixão. Todos eles são ovelhas que não têm pastor, queridos. Todos eles são. Eu gostaria que você visse um vídeo. Trecho de um filme que eu tenho falado dele há muito tempo. Libera o som. Capa maneira. Pode crer. Eu mesmo pintei. Tá. Eu sou o Lone. Eu sou a Janete. Oi. Oi. E aí, tá vindo de onde? Tô vindo de São Francisco, espalhando as boas novas para quem quiser ouvir. E você, Janete? Conhece o caminho, a verdade e a vida? Você precisa conhecer meu pai. Oh, bacana. Ele gosta de hippies? Não. Deus meu, por que me desamparaste? Por que estás afastado de me auxiliar?
Minha nossa. Oi, Chuck Smith. Quem é você? Como sabe meu nome? A sua filha me disse quando me deu carona. Me diga agora onde está minha filha. Janet. Quê? Toma. Quem é esse? Valeu. É o Lone. Oi. Oi. Se importa de ir lá Não. fora um pouco, senhor? Não, claro que não. Frisbee. Lone Frisbee. Frisbee. Ah, tá. Obrigado. Tem açúcar por acaso? O que está acontecendo? Você disse que queria que Deus te mandasse um hippie? Eu disse isso. Mas não era sério, filha. Pai, eu tô falando. Esse cara tem alguma coisa. A gente conversou a noite toda. Ele me surpreendeu. Você passou a noite com ele? Ele pode ser um Qualquer assassino. um pode ser um assassino. Olha, escuta ele por 10 minutos. E se achar que ele é maluco, eu mesma expulso ele daqui. Quer saber, essa casa tem uma vibe muito boa. É um prazer te conhecer. Ah, que cheiro incrível. O que tá fazendo? Rabanada. Ah, eu amo rabanada. Me fala de você, Lone. E do seu povo. Meu povo? Gostei do som disso. Olha, me lembra as palavras de Jesus. A quem, pois, compararei os homens desta geração? E a quem são semelhantes? Eu fiquei em São Francisco por muito tempo. Morei em High Ashbury, nas ruas, em todo lugar. E nós usamos de tudo. E todo mundo. Mas chega um limite. Entende? As drogas são uma busca. Pelo quê? Por Deus? Como não vê isso? Tem uma geração inteira, nesse momento, buscando por Deus. Todos são aceitos aqui. Nós nos amamos livremente e sem discriminação. Não há fachadas, nem mentiras, nem máscaras. Apenas uma busca incansável pela verdade, por aqueles que expandiram sua consciência. Cara, a gente achava que o ácido ia salvar o mundo. Obrigado. Obrigado, amor. Mas isso era mentira. Uma mentira tão grande quanto a qual estamos nos rebelando. E o que fez você perceber isso? Eu continuava buscando sem parar. E finalmente cheguei no fim da linha. E ainda havia um vazio. E o meu povo? Bom, eles estão desesperados. E desespero. Cara, como essa palavra tem poder. O que seria preciso para você, Chuck Smith? Ficar desesperado. A experiência psicodélica é um confronto com o divino. É um despertar espiritual. E quando volta, você define Deus da melhor forma possível. Então pluguem-se, liguem-se e vão longe. Inicie uma nova sequência de comportamento que combine com sua visão. Renasçam. A Janet me disse que você é pastor. Sou. Atualmente. Olha, eu sei que a gente pode parecer estranho. Mas se olhar mais de perto, se olhar com amor, vai ver um bando de jovens que está buscando pelas coisas certas, nos lugares errados.
Então, respondendo a sua pergunta, como eu descreveria o meu povo? Eles são ovelhas, sem nenhum pastor, correndo atrás de mentiras. E o problema é que o seu povo as rejeita. Então eu te pergunto, pastor, como irão crer naquele de quem não ouviram falar? Só podemos entrar em portas que estão abertas para nós. E a porta da sua igreja? Bom, ela está fechada. Se coloque de pé, querido. Os futuros discipuladores, membros de Life, os futuros líderes, os futuros pastores, missionários, eles estão procurando as coisas certas nos lugares errados. E os lugares errados são perto da gente. Nós precisamos orar sim, mas não sem nos movermos de íntima compaixão. Porque senão vai ser apenas oração vazia. Senão será apenas palavras ao vento. Senão vai ser apenas declarações farisaicas a respeito daquilo que nós não sentimos de verdade. Esse filme, na verdade, é baseado em fatos reais. Sempre recomendo para que assistam. Eu já assisti acho que 2 vezes. Sempre quando eu estou querendo meio que entender um pouco o que Deus quer da minha vida, eu assisto esse filme. E eu lembro que eu fui resgatado um dia, cara. Que acreditaram em mim porque eu fosse um líder, mesmo nem eu acreditando. Acreditaram em mim que eu fosse o pastor. E até hoje isso eu acho loucura. Mas não tem a ver com o que eu acho. Tem a ver com o que eu respondo. Porque sem compaixão a gente vai continuar sendo um prédio de paredes escuras que reúne um povo apático e indiferente. Mas se houver compaixão, nenhuma pessoa será tão suja e fedida a ponto que você não possa abraçá-la. Nenhuma. Nós precisamos entender que tem muitos lugares a serem ocupados. Alex, mas tem poucos, na verdade. A gente faz um 4º culto, um 5º, 6º culto. Não couber mais, a gente envia para alguma outra igreja séria que está precisando de pessoas. A questão é as pessoas que vão liderar os próximos life groups precisam ser alcançadas, querido. Elas estão por aí, talvez por aqui, talvez lá para fora. Feche seus olhos, vamos orar. Se você quiser sair do seu lugar e começar a pedir perdão a Deus, porque muitas vezes a gente tem sido egoísta, indiferente, frio. Muitas vezes estamos pedindo para que Deus envie trabalhadores para a seara. Ele apresenta esses trabalhadores e a gente diz não. A ponto de reprovar quem Deus aprovou. A ponto de ignorar quem Deus chamou. A ponto de detestar quem Deus amou. E esse povo todo perdido é o povo que Deus ama.
esse povo que está perdido. É o povo que inspirou João a escrever o versículo 16 do capítulo 3. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, entregou o seu Filho naquela cruz,